Bom dia a todos, Deus abençoe. Bom dia, André. Deus abençoe a vida de todos, sejam todos bem-vindos. Você que está em casa também, bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está distante, Deus abençoe. Você pega a sua Bíblia, vai lá, né? Pega a sua Bíblia, deixa perto, ou um celular, um tablet que tenha uma Bíblia já baixada. Abra aí em Colossenses, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 23. Passo, a partir de hoje, a fazer uma exposição nessa carta aos Colossenses. É uma carta bem difícil, mas é uma carta valorosa do apóstolo Paulo aos Colossenses, lugar que ele não evangelizou, não plantou a igreja. Muito provavelmente ele se encontrava em Éfeso, naqueles 2 a 3 anos que ele passou por ali, mas ele enviou os seus cooperadores no Evangelho, e que eles foram para algumas cidades ali do Vale do Lico, de Lídia, a região, algumas mais distantes, outras mais próximas, mas o tempo que ele passou em Éfeso, os seus cooperadores foram evangelizando também. E Colossenses é uma dessa carta. Carta importante, cidade importante de uma determinada época, depois nem tanto. E eu quero fazer um paralelo com o nosso Rio de Janeiro, cidade importante, já foi até mais capital do Brasil. Hoje não mais, mas tem sua importância histórica, Não sei se Deus permitirá que ela continue grande, mas ela tem atravessado situações tão difíceis, de tanta violência, de tanta coisa, que Deus tenha misericórdia da nossa cidade. Os pensamentos variados, e eu quero fazer esse paralelo também, E aí vou expor essa carta. Toda vez que eu vier aqui no púlpito para pregar, eu vou expor uma perícope, um texto, um trecho dessa carta. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, abençoe a nossa vida, seja conosco nesta manhã. Afofe o nosso coração com o Teu Espírito, para que seja terra boa, para que seja uma terra arada pelo Senhor, uma terra que receba de Tua semente, que é a Tua palavra, e possa germinar a 30, a 60 e a 100 por 1. Deus, desempeça completamente os nossos ouvidos, desempeça a nossa mente, que a nossa mente não esteja conectada nos problemas ou em qualquer atividade externa, mas esteja conectada aqui na adoração ao Senhor e na apreensão da Tua palavra. Que assim seja, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado, conforme o relato de Paulo aos Colossenses, seu capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23, um texto grande. Vou me aventurar, pregar nesse texto grande. O Arthur falou que eu poderia dividir em 3, eu concordo com ele, mas não farei. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos,
inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Desejo que você me compreenda nesta manhã, desejo que você olhe também para mim, com um olhar de misericórdia, de graça, que você olhe também para os pastores e você possa perceber também algumas características diferentes em cada um. Eu tenho as minhas próprias características, O Senhor Deus me criou assim, não tem como eu rasgar aquilo que Deus me fez para criar uma outra coisa que você queira que eu seja, ou coisa semelhante. Não tem como, Cada pregador, cada pastor tem suas características, e eu tenho as minhas. Não sou tipo Paul Washer, o cara que toda pregação bate, tal. Também não sou desse sujeito, não sou tipo Hernandes, às vezes, ou qualquer um outro dessa natureza. Também não sou nenhum tipo Jeremias que conta piada, embora eu quisesse ser, eu me recordo que teve uma vez que eu falei que eu queria ser o pastor bem-humorado, não tipo Cláudio, assim, mas pelo menos, também não sou, mas Deus me fez das suas próprias características. Alguns assuntos eu acabo fugindo deles, naturalmente, porque eu acho que são assuntos tão pesados para o nosso tempo, que eu acho que a gente podia fugir deles. Outros não tem como. Esse aqui é um assunto que não tem como eu fugir dele. Eu já coloquei no meu coração que toda vez que chegar assunto que Deus me levar a um tipo de reflexão, eu quero fazer com muita suavidade, eu quero fazer também com muita tolerância, eu quero fazer com muita reflexão, com muito carinho. Eu desejo que as pessoas compreendam dessa forma, você que está em casa me ouvindo, também compreenda assim. Mas esse assunto aqui não tem muito o que suavizar. Alguns a gente pode suavizar, mas esse daqui não tem muito o que suavizar, É um assunto que eu quero partir, E aí vai para o ar, Vai estar no ar, mas eu vou partir do assunto que significa escola de samba. Eu preciso partir desse ponto, que é o ponto da cidade do Rio de Janeiro, Que a vencedora e tudo mais, a proclamação que se tem, das divindades, e parte dessas divindades que vocês viram. Relatos e mais relatos, que tudo aquilo que nos levam para um caminho de paz, que faz bem, nós devemos aceitar e não ter intolerância. Então, assim, temos que aceitar todas as divindades, porque todas as divindades são boas. Alguns falam, e eu já ouvi várias reportagens e vários relatos, que é desmistificar uma figura, que era uma figura assombrosa, para que seja uma figura real, que as pessoas possam comprar esta figura e esta figura fazer parte de uma cultura e até dentro da cultura do Rio de Janeiro. Eu não estou falando nada aqui que não tenha sido divulgado, que não tenha sido espanado pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Brasil, de uma forma completa. Então, assim, alguns querem até por decreto, colocar uma certa entidade como entidade protetora do nosso estado do Rio de Janeiro. Olhando para essa questão, eu vejo essa questão como muitos crentes dentro do Rio de Janeiro, dentro da nossa cidade, fazendo coro. Alguns muito conectados às suas escolas, alguns muito conectados aos movimentos do Rio de Janeiro, acabam deixando de lado o seu Cristo, acabam colocando Cristo ao lado de algumas figuras e assim começa a se conectar a uma cultura, começa a se conectar ao pluralismo, ao sincretismo religioso e continuam frequentando as igrejas e continuam avançando nas 2, 3, 4 frentes ou aí por diante. Então, a gente vive um Rio de Janeiro e a gente vive uma igreja hoje que as pessoas vão, gostam de fato, mas é mais um. Esse Jesus é o Jesus mais um, esse Jesus é o Jesus que é o gente boa, esse Jesus é o Jesus que vai me abençoar, então eu também o sigo, como também eu sigo outro.
Bom, para a gente poder avançar nessa questão, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Olhando para o texto de Colossenses, Paulo, na questão de Colossenses, ele escreve, né, aos cristãos que moram nesta cidade chamada Colossos. Essa cidade, a população da cidade de Colossos, consistia principalmente em colonos indígenas frígios e gregos. Há um relato do escritor chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo vai registrar que Antíoco III, no começo do século II a.C., ele trouxe 1000 judeus da Mesopotâmia e da Babilônia e estabeleceu em Lídia e Frígia. E aí Colosso também recebe parte desses judeus com as suas mentes pluralistas, com as suas mentes sincretistas, com relação a outros deuses que eles tiveram contato, e assim os judeus também tiveram contato com a Babilônia, tiveram contato, né, com a Mesopotâmia, tiveram contato com o Egito, os seus antepassados. Eu e a Giovana começamos a assistir aquele da Lua, como é que é o nome mesmo da Lua? Cavaleiro da Lua, né, da Marvel. Eu gosto da Marvel, assisti 2 episódios ontem, e eles vão falar das imagens míticas egípcias, dos deuses egípcios. E os judeus também tiveram contato com os deuses egípcios, que eles viveram, os seus antigos viveram no Egito, tiveram contato com os deuses egípcios. Agregaram várias nomenclaturas na escrita da Bíblia. Por exemplo, né, o chamado El Shaddai, que a gente fala, expressa, El era um deus cananeu. El era um deus cananeu. E aí eles pegaram o deus cananeu e anexaram a palavra. Falaram assim, não, mas o nosso Deus é esse aqui. O Deus de vocês é o El. O nosso Deus é o El, mais o Shaddai. É o El, mais o isso. É o El, mais aquilo. Há uma conexão muito grande relacionada. E Deus vai permitir que isso aconteça e vá para a Bíblia. E vá para a Bíblia. Mas não é o nome original de Deus. O nosso Deus do Antigo Testamento é o tetragrama sagrado, que não tem nenhuma transliteração da primeira palavra, porque o J não existe na linguagem hebraica. A gente coloca Javé, mas não é. O certo seria falar Iave, e nem era para eu estar falando que o tetragrama sagrado ele não se expõe, é o Adonai. Eu me recordo que no seminário, quando a gente ia ler hebraico, aí o professor falava assim, vai blasfemar, vai blasfemar, vai blasfemar. E quando chegava no tetragrama sagrado, aí eu mesmo falava, Adonai. Ele, não blasfemou, porque é o Senhor nosso Deus. E lá, esses judeus, eles são colocados também na região da Lídia, de Frígia, que também é a região que Colosso se encontra. Florescia, na época que os seus cooperadores vão pregar o evangelho, o culto a Cibele. Cibele da fertilidade, do êxtase, da alegria. Então, florescia nessa época o culto a Cibele. Havia ali uma atmosfera de sincretismo religioso. Adoração a Ísis, figuras cósmicas, judaísmo sincretista, culto a Men, a Seno. Havia deuses conhecidos por vários nomes, tais como Apolo, Dionísio, Asclépio, e também um deus conhecido como Uio. Esse Uio, que pode ser entendido como sendo uma versão de Javé colocado pelos judeus. Uma versão de Javé, Uio. Tem um autor chamado Lahnemann. Ele vai dizer o seguinte, ele vai resumir a situação de Colossos. Ele vai dizer assim, o judaísmo nas cidades do Vale do Lico deve ser visto no âmbito de uma fusão de culturas helenistas, na qual o rigorismo da religião frígia foi juntado a elementos religiosos iranianos e as características de um ensinamento sapiencial tirado das religiões ou dos cultos de mistério. Então, este fundo histórico, diz esse autor, tem sua aplicação à ascensão do ensino que veio a assaltar a igreja de Colosso.
assaltar a igreja de Colosso, como o nosso Rio de Janeiro. Mistura de deuses, mistura de religião, assaltando o nosso coração e os crentes se envolvendo nisso e mais aquilo. Aí o evangelho, ele vai ser anunciado em Colosso. Quando ele é anunciado em Colosso, vai ser durante o ministério de Paulo em Éfeso, por aproximadamente 2 a 3 anos. Vamos dar uma conferida nisso? Para que você olhe para a Bíblia e veja, né, essas referências. Vá lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Você volta, né, você está em Colossenses, com seu dedinho em Colossenses, volta, vá lá para Atos dos Apóstolos. É só ir voltando e voltando que você vai encontrar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10. Encontraram? Você que está em casa também encontrou? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10. Vamos juntos? Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Vai lá para o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, só você passar uma página, no versículo 31. Versículo 31. Encontraram? Esse foi fácil, né? Só virou uma página, 2, eu acho, que já achou. Vamos juntos? Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Ou seja, entre 2 a 3 anos, ele passou ali por Éfeso e ele evangelizou algumas regiões, em outras regiões mais distantes, no caso de Colosso, ele envia os seus cooperadores. E é quase certo que um dos seus cooperadores, chamado Epáfras, que tenha evangelizado Colossos, que tenha levado as boas novas de Cristo a Colossos, porque ele era, muito provavelmente, nativo daquela região, morava naquela região. Olhe para o capítulo 4 de Colossenses, do versículo 12. Ficou com o seu dedinho lá em Colossenses, né? Colossenses, agora capítulo 4, no seu versículo 12. Encontraram? Vamos juntos, novamente? Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha o versículo 13, que o versículo 13 também vai falar. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de... que são cidades próximas dali. Ou então, Epáfras, que muito provavelmente foi o homem que evangelizou Colossos, que era o homem nativo da terra e amava o povo, que faz toda a diferença, tá? Eu tenho pensado nisso bastante, né, no movimento que Deus tem feito na minha vida, e eu olho para vocês e tem nascido, e confesso aqui diante de vocês, um amor por vocês tão grande. Esses dias eu estava pensando, eu falei assim, Senhor, o Senhor tem colocado pessoas lá na igreja, eu tenho amado. Que coisa estranha. Que esquisito, Senhor. Mas eu tenho olhado para cada rostinho. Saibam vocês que eu tenho orado pelos filhos de vocês, as filhas de vocês, a vida de vocês. Às vezes eu fecho o olho e falo assim, fulano, ciclano, Senhor, abençoa a Júlia lá na Inglaterra. Aí eu falei, por que eu estou orando por isso? É interessante a gente ver como Deus vai botando o amor por um povo, né, por uma terra, por uma gente. Eu olho para Epáfras, eu falo assim, ele amou o seu povo, ele pregou o evangelho para o seu povo, um povo cheio de pluralismo, um povo cheio de cultura diferente, sincretismo religioso, mas ele olhou para o seu povo e falou assim, Deus abençoe o meu povo, Senhor salve o meu povo, Senhor que o meu povo siga Jesus Cristo, e aí ele foi lá e pregou o evangelho para o seu povo. E Paulo, sabendo dessas coisas, quando ele escreve a carta, ele fala assim, olha, Epáfras ama muito vocês, Epáfras se importa com vocês e tem pregado o evangelho no meio de vocês.
Então o evangelho chega a Colossos, essa cidade que recebeu gente de todos os lugares, culturas diferentes, pluralismo religioso, né? E aí ele vai para lá. Essa carta aos Colossenses é uma das apologias cristãs ou declaração defensivas da fé de Paulo, como ele vai fazer isso. Então, a partir disso, Paulo passa a mostrar o que Deus fez por eles. E vamos mostrar aqui nesta manhã o que Deus fez por nós. E desta forma, nós devemos pensar e nos posicionar. Então, é desta forma que Paulo coloca aqui na carta, é que eu e você devemos pensar e nos posicionar. Ou então você vai continuar pensando numa cidade pluralista, no sincretismo religioso, que tudo vale, que tudo é bom e que eu me coloco à disposição de todas as entidades. Ou então você coloque a sua cabeça na Bíblia Sagrada, no Evangelho puro de Cristo e fale assim, não, eu não penso mais dessa forma. Antes eu pensava assim, mas agora o pastor tem me mostrado dentro da palavra que a minha cabeça tem que ter Cristo. É o Senhor que é o meu Salvador. E Paulo, ele vai fazer essa defesa da fé, e eu separei aqui em 3 características dentro do texto. O que Deus fez? O que ele fez por mim e por você? Primeiro, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha o versículo 1, olha o versículo 13 do capítulo 1. Vamos juntos? Não, vocês leem enquanto eu bebo uma água. Versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses. Podem ler? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E 14 também. Ele vai pegar essa questão de que um rei chamado Antíoco III, no 2º século antes de Cristo, pegou um povo e transportou esse povo para Colossenses. Paulo vai pegar a mesma linguagem. Ele vai falar assim, vocês não pertenciam ao Evangelho, mas Deus pegou vocês e transportou vocês de lá e colocou vocês aqui. Olhe o versículo 13. Ele nos libertou de quê? E nos para o reino do seu Filho amado. Então, se antes vocês estavam no poder das trevas, se antes vocês não conheciam Deus, se antes vocês pensavam de uma outra maneira, o que Deus fez? Pegou vocês e transportou para quem? O reino. O reino de quem? Do seu Filho amado. Há um reino. Esse reino não é o reino das trevas. Esse reino não é o reino do pecado. Esse reino não é o reino fora de Deus. Esse reino é o reino do Filho amado, de Jesus Cristo Salvador. Ele é o cabeça. E aí ele vai definir várias coisas com relação aqui. Então, nos primeiros versículos, os versículos 13 e 14, ele vai falar como ele fez isso. Como ele transportou de cá para cá, trazendo a nossa vida desta maneira. Ele coloca aqui 2 questões no versículo 14. O versículo 14 ele vai dizer assim, ó, em quem temos, o que diz aí? Redenção e palavras muito semelhantes. A gente vai para o dicionário bíblico, tem um dicionário que chama Dicionário Internacional do Novo Testamento e Dicionário Internacional do Antigo Testamento. Muito bom, viu? Se você quiser uma boa literatura de pesquisa, a gente vai, quero até trazer para deixar aqui no gabinete, né, os dicionários, para quem quiser pesquisar, é uma boa fonte de pesquisa. Tem outros dicionários que são muito bons, eu tenho um outro também eu esqueci o nome dele agora, eu ia tentar falar, mas eu ia errar. Mas é muito bom o dicionário também que eu tenho lá, que são dicionários bons. Bom, na pesquisa nesses dicionários, essas 2 palavras, elas são muito semelhantes, redenção e remissão. A redenção, ela tem muito a ver com a libertação de escravos. O escravo que recebia a redenção pagava, tinha um preço que pagava pelo escravo, ele era comprado, então ele era tirado de uma situação e colocado numa outra situação. Mas se a gente olha para o Antigo Testamento, o termo chamado redenção, no Antigo Testamento, Deus é o redentor.
Deus é o redentor do Antigo Testamento. E Deus é quem liberta o povo do cativeiro. O povo se encontrava preso, o povo se encontrava num cativeiro, e o próprio Deus é quem liberta o povo do cativeiro. Se você quiser abrir, abra lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 11. Isaías, capítulo 43, no versículo 11. Lá nesse texto diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías, capítulo 43, versículo 11. Conferiu aí? Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fora de Deus não há nenhum outro Salvador. Não há quem possa salvar. Então Deus, no Antigo Testamento, é o Redentor. É Ele quem liberta o povo do cativeiro e leva o povo para o outro local. A gente pega essa palavra e a gente vai para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Cristo, Ele compra a liberdade das pessoas da escravidão do pecado, a minha e a sua. Jesus Cristo, Ele compra a liberdade, Ele paga o preço na cruz, Ele derrama a sua vida na cruz, o seu sangue é derramado na cruz, e Ele paga um preço, e Ele nos liberta da condenação do pecado. Isto é redenção. Éramos escravos, mas Jesus Cristo pagou o preço alto, preço de vida, vida por vida. Lá em Romanos, se você quiser conferir, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, vai dizer assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante, o que diz aí? A redenção que há em Cristo Jesus. Ele é quem redime. A redenção vem dele. Do Antigo Testamento, Deus diz: fora de mim não há Salvador. No Novo Testamento, Deus diz: no meu filho, no reino do meu filho, fora do reino do meu filho, não há Salvador. Ele é quem redime. Aí, remissão do pecado é o ato de remir dívida de pecadores, ou seja, bate um com a outra. Paulo tem muito essa questão da sua escrita. Paulo, ele faz muito isso. Às vezes ele repete para reafirmar. É uma garantia que ele dá na sua forma de escrita. Cada um tem uma forma de escrita, mas essa é uma característica muito forte de Paulo na sua forma de escrita. E ele o faz aqui também. Mas remissão significa ato de remir dívida ou pecados. A gente pode colocar isso em Mateus 26, 28, que vai dizer lá: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos vossos pecados. Amém, glória a Deus. Então Deus, o que Ele fez? Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual nós temos a redenção. É isso que Paulo fala lá. Então, primeira coisa, o que Deus fez? Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro. Segunda coisa, o que Deus fez? Deus estabeleceu Jesus como dono do reino. Jesus Cristo é dono do reino. Isso significa, esse aqui, alguns autores vão falar que é um hino. É um hino cantado na época, é um hino que vai ser adaptado por Paulo, e Paulo vai colocar algumas visões nesse hino, alterando algumas estrofes. E ele faz isso aqui em Colossenses desta maneira, alterando algumas estrofes. E essa alteração de algumas estrofes que Paulo fala, ele coloca como uma força cósmica, né? Há um cosmo. E ele vai falar assim, que Jesus Cristo, ele se torna dono do cosmos. Então, se Jesus Cristo ele se torna dono do cosmos, o reinado dele se expande por toda a região, nenhum outro Deus fica se tivesse. Ele começa a dominar todos os lugares e que não há possibilidade nenhuma de haver outro Deus. Então, Jesus Cristo e alguns, na época, os gnósticos, começam a falar coisas, pegar coisas de outras religiões para colocar ali em Cristo, né? O gnosticismo vem ferozmente e Paulo vai combater com isso, vai dizer assim,
Olha lá para os versículos de 15 a 20. Ele vai dizer assim: Ele, Jesus, que é dono do reino, que Jesus Cristo, que agora comprou, redimiu vocês. Este Jesus, o que ele é aí? Do Deus invisível. O que ele é mais? De toda a criação. Pois nele, o que diz aí? Todas as coisas. Os céus e sobre a terra. Mais o quê? As visíveis e as invisíveis. Sejam. Quer. As potestades estão debaixo de quem? De Cristo. Não há nada neste mundo que Cristo não clame, é meu. Não há um espaço centímetro deste mundo que Cristo fala: eu comprei, eu criei, eu possuo, eu sou o dono de tudo. Só que nós, as pessoas sincretistas, acham que não, que há outros, que fora dele também há vida. Não há, como Paulo vai dizer assim, não há. E Jesus Cristo, ele vai dizer, Jesus Cristo não foi criado. Porque o gnosticismo, na época, ele vai dizer assim, não, Jesus Cristo é mais um, ele é um eon, né, que veio do céu enviado pelo demiurgo, o demiurgo envia esse eon que é um anjo de luz, que está na nossa mente às vezes, né? Quem é Jesus para você? Um anjo de luz. Isso é gnosticismo. O gnosticismo fala isso. Jesus Cristo é esse anjo de luz, o mais aprimorado de todos, aquele que conhece o caminho que leva até Deus. Então, através de Jesus, você vai até o demiurgo. Mas há outros eões também, que são caminhos de luz, que vão se aperfeiçoando, e você pode buscar esses outros eões. Paulo fala assim, não há. Jesus Cristo, ele não foi criado igual a Deus. Jesus Cristo, ele não é uma cópia de Deus. Jesus Cristo não é um clone que o próprio Deus faz, e aí esse clone que sai dele vai para a terra, e na terra ele morre e salva. Ele diz assim, não é, ele é dono do cosmos. Ele estava no início da criação. Jesus Cristo também criou todas as coisas. Ele não é um ser criado, ele é o Criador. Paulo, ele coloca isso de uma forma tão forte, que ele diz assim, Cristo é o Criador do céu, da terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, quer tronos, quer principados, quer potestades, tudo é de Jesus. Não há nada neste mundo fora de Cristo. Ele vai dizer assim, ele é antes de tudo. Nele, tudo subsiste. Tudo subsiste. É a cabeça, não só da igreja. Você vai lá para o grego, é a cabeça do cosmos. Paulo, ele dá uma diminuída aqui, dizendo assim, ele é o cabeça da igreja. Mas você vai lá para o grego, na nossa tradução diz assim, mas lá no grego diz assim, ele é o cabeça do cosmos e também da igreja. A igreja, o seu corpo, é conectado na cabeça que é Cristo, mas ele é o cabeça do cosmos. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele tem a primazia de todas as coisas. Nele reside a plenitude, está cheio, está completo. Ele fez a paz pelo sangue na cruz e ele reconciliou todas as coisas, diz Paulo no seu hino cósmico, adaptando. Ou seja, acredita-se geralmente que a passagem tem uma forma desse hino literário, e aí ele vai colocar que Jesus é a imagem de Deus, do Deus invisível, do Deus que não pode ver. Ele se tornou visível. Esse Deus que antes era invisível, se torna visível. Então não é um ser criado, é o próprio Deus que se tornou visível. O que Deus vai fazer? Ele vai se desvendar na figura de Cristo. É isso que Deus faz. Ele se desvenda na pessoa do seu Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Confira lá comigo 2 Coríntios. Fique lá em Colossenses com o seu dedinho e vá lá depois, né? É antes, desculpe. Ó, o pastor errando. É antes. Fique lá com o seu dedinho. Antes, vai voltando.
Você já chegou aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, os versículos de 4 a 6. 2 Coríntios 4, de 4 a 6. Vamos juntos? Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus se desvenda em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a imagem do próprio Deus. Ele não é um ser criado, ele é o Criador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito, portanto, não pode querer dizer que ele pertence à criação de Deus. Primogênito primeiro, então foi o primeiro criado. Não significa isso. Pelo contrário, fica em contraste com a obra das mãos de Deus como sendo o agente através de quem todos os poderes espirituais vieram a existir. Todos. Ele é o Senhor da criação e não tem rival, nem ordem criada dele mesmo. E então ele é o próprio Senhor. Ele é antes de todas as coisas. Amém? O que Deus fez? Primeiro, ele nos transportou para o Filho, para o reino do seu Filho amado. Depois, o que ele fez? Ele estabeleceu o reino do seu Filho amado. Jesus Cristo é o dono. Jesus Cristo é o Criador. Nele todas as coisas subsistem. E por último, o que Deus fez? Nos reconcilia com ele. Nós que estávamos longe, ele nos reconcilia com ele. Os versículos de 21 a 23. No passado, vamos lá para o texto, versículo 21, Colossenses 1, 21, estão aí no texto? Então vamos juntos? E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele reconciliou mediante, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Até aí. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, havia uma parede de separação. Jesus Cristo quebra a parede de separação, tira a inimizade e nos faz amigos de Deus em Jesus Cristo. E o que ele faz? Isso nos reconcilia. Eu acho o Ministério da Reconciliação sensacional. Quinta-feira no grupo nós estudamos sobre o Ministério da Reconciliação. Ah, querido e querida, se você não está reconciliado com alguém, seja irmão, seja irmã, seja gente da família, fora da família, na igreja, se reconcilie já. Rápido. Porque o nosso Deus é o Deus da reconciliação. Ele nos reconciliou com ele mesmo. No passado, tínhamos uma vida sem Deus. Em Jesus, fomos reconciliados. E Deus nos tornou santos e irrepreensíveis. Não somos mais pecadores. Essa não é mais a nossa natureza. Não temos a natureza de pecador. Temos a natureza de santos. Temos a natureza de irrepreensíveis. Embora ainda pequemos. Embora ainda deslizemos. Mas nós não somos mais pecadores. Nós somos reconciliados com Cristo Jesus. A maravilha da mensagem de Paulo aqui é que Deus nos reconciliou no corpo da sua carne. É como se, João Calvino vai dizer que Deus nos enxerta em Cristo Jesus. É como se a cruz estivesse lá e o próprio Deus pegasse um enxerto, não sei se você conhece essa linguagem, pega um enxerto e coloca na cruz. Nós somos enxertados na cruz. Éramos oliveiras bravas, mas o Senhor nos colocou em oliveiras boas, doces, nos enxerta na cruz, na sua carne. É como se, para mim, essa linguagem, você pode ver como heresia, para mim é a linguagem correta. Nós fomos colocados dentro de Jesus, na carne de Jesus. Entrou na carne de Jesus, pegou a seringa e colocou a gente lá na carne de Jesus. Paulo tratando disso, é a maravilha da mensagem de Deus, mediante a sua morte.
Ele nos reconciliou mediante a morte de Jesus. Nos colocou dentro de Jesus. E a gente pode viver dentro de Jesus. O seu desígnio é levar o efeito à formação do caráter cristão meu e seu. Para que o caráter cristão seja o caráter de Cristo. Para que a nossa vida não viva mais na prática do passado, ou o passado não nos atormente. Mas a vida vivida na carne de Cristo seja uma vida nova, o caráter cristão seja construído em nós, a formação de Cristo faça parte da gente. Aqueles comportamentos ruins, aquelas palavras ruins, que sejam eliminadas da nossa vida, e que as palavras de Cristo entrem, que o comportamento de Cristo entre, que o amor de Cristo entre, que a gente se alimente de Cristo. Então, esta nova posição na qual nós desfrutamos nunca tem licença para desculpar o viver descuidado ou para contribuir com uma falsa segurança. Muito pelo contrário, a partir desse momento nós temos o dever de como crente exalar a glória de Deus. Temos o dever de como crente combater os pensamentos que são pensamentos fora das Escrituras. Há outro Deus? Não. Concordamos no Rio de Janeiro ter a entidade? Não. Cristo é o Rei. Ele é o Criador de todas as coisas. Se não faz na cidade, precisa ser feito na minha e na sua vida. Que você ouça a mensagem do Senhor nesta manhã. Você não é do mundo. Deus o transportou das trevas para o Filho, para o reino do Filho amado, Jesus Cristo. Deus deu para Jesus Cristo o poder do reino e de todas as coisas, onde nele as coisas visíveis, invisíveis, quer tronos, quer potestades, quer poderes deste mundo, principado, qualquer coisa, tudo reside em Cristo Jesus. Mas o que ele fez para a gente? Jesus Cristo, ele nos reconciliou com ele. Então viva como reconciliado. Você não tem licença para pecar. Você não tem licença para os maus tratos. Você não tem licença para a maldade neste mundo. Deus não te deu essa licença. Se você está fazendo isso, é porque a licença é tua. Não é de Cristo. Cristo não nos deu licença para criar inimizade com ninguém. Cristo não nos deu licença para levar amargura no nosso coração. Cristo não nos deu licença para qualquer maldade neste mundo, mas Cristo nos libertou para que a gente tenha vida nele, para que a gente exale a glória do Senhor, para que a gente impacte o mundo com a mente de Cristo. Amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. 40 minutos. Fiquei ali no meu tempo. Concluindo, essas 3 estrofes que Paulo coloca nesta parte do capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23, tem 3 estrofes. Essas 3 estrofes que ele põe lá, fazendo o resumo dela, significa a criação, a preservação e a redenção. Então, Cristo criou, Cristo preserva e Cristo nos redime para a glória dele. Então, viva para a glória do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ó Deus, coloque a tua palavra bem viva no nosso coração, Senhor. Por favor, ó Deus, que não haja pluralismo em nós, que não haja sincretismo religioso em nós, que os nossos joelhos se dobrem ao único Deus do universo, ao reino que é dele, ao Jesus que comprou todas as coisas e que nele tudo subsiste e não há nada fora de Cristo. Deus, nos ensine a vivermos em Cristo, na carne de Cristo, no morrer de Cristo e no viver de Cristo. Que tire, Senhor Deus, essa licença de que muitos acham que tem para pecar, para errar, para viver fora de Ti. Mas traga, Senhor, aqueles que são Teus para a Tua presença, para a Tua casa, para que exaltem, para que glorifiquem o nome do Senhor. E nos fortaleça, Senhor Deus, para que tenhamos uma fé firme neste mundo, para que tenhamos uma fé em Cristo Jesus que exale a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.